Capítulo 30. Beremiz, o calculista, narra uma lenda. O tigre sugere a divisão de 3 por 3. O chacal indica a divisão de 3 por 2. Como se calcula o quociente na matemática do mais forte? O sheik do turbante verde elogia Beremiz. Como se acha o castigo de Deus em relação ao pecador? Em nome de Alá, clemente e misericordioso. O leão, o tigre e o chacal abandonaram certa vez a furna sombria em que viviam e saíram em peregrinação amistosa, a jornadear pelo mundo à procura de alguma região rica em rebanhos de tenras ovelhinhas. Em meio de grande floresta, o temível leão que chefiava naturalmente o grupo sentou-se fatigado sobre as patas traseiras e, erguendo a cabeça enorme, soltou um rugido tão forte que fez tremer as árvores mais próximas. O tigre e o chacal entreolharam-se assustados. Aquele rugido ameaçador com que o perigoso monarca de juba escura e garras invencíveis perturbava o silêncio da mata. Traduzido para uma linguagem ao alcance dos outros animais, queria dizer laconicamente o seguinte: estou com fome. A vossa impaciência é perfeitamente justificável, observou o chacal, dirigindo-se humildemente ao leão. Asseguro-vos, entretanto, que conheço nesta floresta um atalho misterioso do qual as brutas feras jamais tiveram notícia. Por ele poderíamos chegar com facilidade a um pequeno povoado, quase em ruínas, onde a caça é abundante, fácil ao alcance das garras e isenta de qualquer perigo. Vamos, chacal, acudiu de pronto o leão. Quero conhecer e admirar esse recanto adorável. Ao cair da tarde, guiados pelo chacal, chegaram os viajantes ao alto de um monte, não muito elevado, donde se descortinava uma pequena e verdejante planície. No meio dessa planície, achavam-se descuidados, alheios ao perigo que os ameaçava, 3 pacíficos animais: uma ovelha, um porco e um coelho. Ao avistar a presa fácil e certa, o leão sacudiu a juba abundante num movimento de incontida satisfação. E com os olhos brilhantes de gula, voltou-se para o tigre e rosnou, em tom possivelmente amistoso. Ó tigre admirável, vejo ali 3 belos e saborosos petiscos. Uma ovelha, um porco e um coelho. Tu, que és vivo e esperto, deves saber com talento dividir 3 por 3. Faze, pois, com justiça e equidade essa operação fraternal. Dividir 3 caças por 3 caçadores. Lisonjeado com semelhante convite, o vaidoso tigre, depois de exprimir com uivos de falsa modéstia a sua incompetência e o seu desvalor, assim respondeu: a divisão que generosamente acabais de propor, ó rei, é muito simples e pode fazer-se com relativa facilidade. A ovelha, que é o maior dos 3 petiscos, o mais saboroso e sem dúvida capaz de saciar a fome de um bando de leões do deserto, cabe-vos de pleno direito. A ovelha será vossa, exclusivamente vossa. Aquele porquinho magro, sujo e despiciendo, que não vale uma perna da bela ovelha, ficará para mim, que sou modesto e com bem pouco me contento. E finalmente aquele minúsculo e desprezível coelho, de reduzidas carnes, indigno do paladar apurado de um rei, tocará ao vosso companheiro chacal, como recompensa pela valiosa indicação que há pouco nos proporcionou. Estúpido, egoísta, rugiu o pavoroso leão, tomado de fúria indescritível. Quem te ensinou a fazer divisão dessa maneira, imbecil?
Onde já viste uma partilha de 3x3 ser resolvida deste modo? E erguendo a pesadíssima pata, descarregou na cabeça do desprevenido tigre, tão violenta a pancada que o atirou morto a alguns passos de distância. Em seguida, voltando-se para o chacal, que assistira estarrecido àquele trágico desfecho da divisão de 3x3, assim falou. Meu caro chacal, sempre fiz da tua inteligência o mais elevado conceito. Sei que és o mais engenhoso e esclarecido dos animais da floresta. E outro não conheço que possa levar-te a melhor na habilidade com que sabes resolver os mais inextricáveis problemas. Encarrego-te, pois, de fazer essa divisão simples e banal, que o estúpido do tigre, como acabaste de ver, não soube efetuar satisfatoriamente. Está vendo, amigo chacal, aqueles 3 apetitosos animais, a ovelha, o porco e o coelho? Somos 2 e os animais apetitosos são 3. Pois bem, vais dividir os 3 por 2. Vamos, faze logo os cálculos, pois preciso saber qual é o quociente exato que a mim cabe. Não passo de humilde e rude servo de vossa majestade, ganhou o chacal em tom humilíssimo de respeito. Cumpre-me, pois, obedecer cegamente a ordem que acabo de receber. Vou, como se for um sábio geômetra, dividir aqueles 3 animais por nós 2. Trata-se de uma simples divisão de 3 por 2. A divisão matematicamente certa e justa é a seguinte. Admirável ovelha, manjar digno de um soberano, cabe aos vossos reais caninos, pois é indiscutível que sois o rei dos animais. O belo becorinho, do qual estou ouvindo os harmoniosos grunhidos, devem caber também ao vosso real paladar, visto dizerem os entendidos que a carne de porco dá mais força e energia aos leões. E o saltitante coelho, com suas longas orelhas, deve ser também por vós saboreado a título de sobremesa, já que aos reis, por lei tradicional, entre os povos, cabe sempre, como complemento dos opíbaros banquetes, os manjares finos e delicados. Ó incomparável chacal, exclamou o leão, encantado com a partilha que acabava de apreciar. Como são harmoniosas e sábias as tuas palavras. Quem te ensinou esse artifício maravilhoso de dividir com tanta perfeição e acerto 3 por 2? A patada com que vossa justiça puniu há pouco o tigre arrogante e ambicioso ensinou-me a dividir com segurança 3 por 2, quando desses 2 é um leão. Um é leão, outro é o chacal. Na matemática do mais forte, penso eu, o quociente é sempre exato, e o mais fraco, depois dessa divisão, nem o resto deve caber. E desse dia em diante, sugerindo sempre divisões dessa ordem, inspiradas na mais torpe sabugice, julgou astucioso chacal que poderia viver tranquilo a sua vida de bajulador e regalar-se com os sobejos que deixava o sanguinário leão. Enganou-se. Decorridas 2 ou 3 semanas, o leão irritado, faminto, desconfiou do servilismo do chacal e deu-lhe violenta patada, matando-o cruelmente. Cabe aqui advertir, é que a verdade deve ser dita, redita e 40 vezes repetida. O castigo de Deus está mais perto do pecador do que as pálpebras estão dos olhos. Eis aí, ó judicioso Lemá Nassif, concluiu Berenice. Eis aí, narrada com a maior simplicidade, uma fábula na qual assinalamos 2 divisões. A primeira foi uma divisão de 3 por 3, que foi indicada, mas deixou de ser efetuada. A segunda foi uma divisão de 3 por 2, que foi efetuada sem deixar resto.
Ouvidas essas palavras do calculista, fez-se no divã do rei profundo silêncio. Aguardavam todos com vivo interesse a apreciação, ou melhor, a sentença do terrível arguidor. O sheik Nassif Rahal, depois de ajeitar nervosamente o seu gorro verde e passar a mão pela barba, proferiu com certo azedume o seu julgamento. A fábula narrada atendeu perfeitamente às exigências por mim formuladas. Confesso que não a conhecia. É, ao meu ver, das mais felizes. O famoso Esopo, o grego, não faria melhor. É esse o meu parecer. Alá, porém, é mais sábio e mais justo. A narrativa de Beremiz, aprovada pelo sheik do gorro verde, agradou a todos os vizires e nobres muçulmanos. O príncipe Clusir Shah, hóspede do rei, declarou em voz alta: encerra essa fábula que acabamos de ouvir, profunda lição de moral. Os vis bajuladores que rastejam nas cortes, sobre os tapetes dos poderosos, podem a princípio tirar algum proveito da subserviência, mas no fim são e serão sempre castigados, pois o castigo de Deus está sempre bem perto do pecador. Vou narrá-la aos meus amigos e auxiliares logo que voltar para as terras de Lahore. Do soberano árabe, a narrativa de Beremiz mereceu o qualificativo de maravilhosa. Determinou ainda o grande emir que a singular divisão de 3x3 fosse conservada nos arquivos do califado, pois a narrativa de Beremiz, por suas elevadas finalidades morais, merecia ser escrita com letras de ouro nas asas transparentes de uma borboleta branca do Cáucaso. A seguir, teve a palavra o sexto ulemá. O sexto sábio era um cordovês. Tinha vivido 15 anos na Espanha e de lá fugira por ter caído no desagrado de um príncipe muçulmano. Era homem de meia idade, rosto redondo, fisionomia franca e risonha. Diziam seus admiradores que ele era muito hábil em escrever versos humorísticos ou sátiras contra os tiranos. Durante 6 anos, trabalhara no Iêmen como simples mutavif. Emir do mundo, começou o cordovês dirigindo-se ao califa. Acabo de ouvir com verdadeiro encanto essa admirável fábula denominada divisão de 3x2. Ela encerra, ao meu ver, grandes ensinamentos e profundas verdades. Verdades claras, como a luz do sol na hora do adur. Vejo-me forçado a confessar que os preceitos maravilhosos tomam forma viva quando apresentados sob a forma de histórias ou de fábulas. Conheço uma lenda que não contém divisões, quadrados ou frações, mas que envolve um problema de lógica passível de resolução por meio de um raciocínio puramente matemático. Narrada a lenda, veremos como o exímio calculista poderá resolver o problema nela contido. E o sábio cordovês contou o seguinte: